Eu acho que nós temos uma crise de valores éticos, republicanos, morais, né? Então, mas de onde veio isso? Né, eu acho que vem eu não sei, desse desejo de enriquecer rapidamente, negar o trabalho, o esforço, né? Saber que a melhorar de vida significa estudar, trabalhar, respeitar as leis. Eu acho que chega um momento meio de desmoralização de tudo. Eu acho que tem a ver com os escândalos de corrupção não punidos, devidamente punidos. A impunidade, né? A impunidade. E porque eu estava falando um dia desse com uma pessoa que circula aí no mercado financeiro e conhece essa turma que lava dinheiro muitas vezes através de mecanismos estranhos aí. Ele falou assim, a pessoa não está nem aí. Eu falei, mas a pessoa não sabe que um dia vai ser pego? Porque você olha assim e fala, pô, vai dar errado. Alguém chega uma hora que vai... A pessoa não está nem aí. Porque se for pego, não acaba a vida da pessoa. Ele tem uma blindagem. A gente sabe como é que funciona a blindagem no Brasil, né? Então, a empresa quebra e o cara nunca. Nunca. Porque eu estava falando de uma dessas empresas aí que quebrou e a pessoa falou, o que aconteceu com os dois filhos do dono? Eu falei, não, nada, eles só passaram tudo antes, porque eles sabem que vai quebrar. Sim, e antes eles passam, sai do CNPJ, né? E aí ele passa para a pessoa física, coloca o dinheiro lá fora, os mecanismos são conhecidos, como é que você faz, e aí a vida acabou. Então falta punição e nós não temos. Então aí é uma estrutura que vai desmoralizando o sistema republicano, porque eu perguntei dessa pessoa que era de uma dessas sacanagens que estava fazendo, eu falei, mas a pessoa não ficava receosa? Não, estava em festas todo dia, abria o uísque, tem uísque que custa $100 mil, eu não sabia, abria o uísque de não sei das conhaque, alugava prédios e apartamentos aí para pessoas que desenvolviam a antiga atividade, a primeira atividade da humanidade, ali, tal. Aí você fala assim, putz, mas chega uma hora que a casa cai, né? Mas aí ele consegue se salvar. Essa é a questão. Esse que é o problema. A chance de ser pego não é das maiores e quando é pego ainda compensa. Você vê que grandes escândalos foram descobertos e as pessoas saíram mais ricas do que entraram. Então, quer dizer, o crime compensou. Mas eu queria te perguntar o seguinte, eu acompanho muito sua carreira, inclusive a época do Jaiminho, que eu acho que todo mundo... Até hoje. Você foi um grande crítico do Jaiminho e do PT. No governo Bolsonaro você também fez duras críticas. E agora, olhando para trás, com o Lula e olhando para trás, você acha que quem fez um melhor ou menos pior para o país? É o atual governo Lula ou o Bolsonaro? Porque eu acho que a gente... Você tem críticas aos dois, eu sei, mas assim, numa balança, como que você enxerga? Olha, eu acho, aí na base não existe isso na história, mas se em 2002 o resultado da eleição tivesse sido diferente no segundo turno, nós seríamos um outro país, né? Mas o Brasil assim não quis. Ao invés de optar pelo melhor presidente que não tivemos, que seria o José Serra, optou pelo Lula e deu no que deu. E eu não estou exagerando, basta você puxar e ver o que o José Serra fez na política brasileira, né? Desde a Constituinte, lembrar o que foi feito no Ministério da Saúde, questões revolucionárias. O Brasil quebrou as patentes internacionais, foi na Índia, discutiu lá o tratamento da AIDS, os genéricos, né? Tudo aquilo, a questão do fumo, que era um problema mundial que foi copiado tudo do Brasil. Era aquele momento histórico, mas o Brasil optou, em certos momentos, ele quer a mudança. E havia um desgaste do governo Fernando Henrique muito grande, especialmente nos 2 últimos anos do segundo governo, né? O Brasil crescendo próximo a zero e seguiu aquele caminho. Aí, mas o Fernando Henrique entregou de bandeja. Então, o final do mandato, foi ruim. O segundo mandato, especialmente os últimos anos. É que teve 3 crises internacionais também no período. Ele não, nesse sentido, não foi muito... 97, né? Teve quebradeira, começa a quebradeira no Sudeste Asiático, tal, problema na Rússia. Agora, eu acho que teve isso que acabou dificultando. Agora, o governo, os 2 primeiros governos Lula, interessante que o Lula 2, todo mundo achava que estava uma maravilha. Eu era um dos poucos que criticava o governo Lula. Escrevi um livro que teve muitas, chamada Década Perdida, 10 anos do PT no poder. Teve muitas edições, teve lá umas 18 edições e tal. E eu achava que eu estava delirando, porque eu dizia que tinha problemas, todo mundo dizia que era ótimo. Quando cresceu 7,5 em 2010, que tinha a Bolsa Miami. É bom lembrar que a Bolsa Miami. A Bolsa Miami. Bolsa Miami, os aeroportos lotados, a classe média achava uma maravilha. Né? Dólar.
Endividando, porque você estimulou o crédito para sair. Porque em 2009 foi zero o crescimento. 0,2. Pegou a crise internacional de 2008, no último trimestre de 2008. Então aí estava todo mundo satisfeito. Tanto que falaram para mim, pô, você tá delirando. Você tem um problema pessoal? Não, eu falei, não é questão pessoal, não tem nada a ver isso. Mas, e aí veio o governo Dilma, e o primeiro governo Dilma, você já tem uma queda do crescimento econômico, até chegar em 2014 a zero, e aí o pior biênio da história econômica é 2015 2016, que foi uma tragédia dos diabos. E aí veio o momento do impeachment. Pode ser, eu acho que um dos erros que no momento do impeachment, eu imaginava, e não aconteceu isso, que fosse criar aqueles movimentos independentes, como o MBL, como o Vem Pra Rua, etc., que aquelas manifestações da Paulista foram chamadas por esses movimentos, não por partidos políticos. Eu imaginei que aí, daí sairia uma novidade política, uma coisa diferente para 2018, tal. Não aconteceu nada disso. Eu estava sonhando, eu esperava que isso pudesse ser criado. Por quê? Não se construiu condições concretas para partidos políticos. E aí, em 2018, veio a eleição do Bolsonaro, que não só, mas tem a ver com o atentado de Juiz de Fora do 6 de setembro, né? Mas não só isso, havia um cansaço em relação ao sistema tradicional. Aí tivemos a pandemia também, que foi terrível para o mundo e para o Brasil. Então, eu acho que, na verdade, nós estamos à procura, se nós sairmos dessa polarização, isso eu estou dizendo uma obviedade para mim, que existe, e despolitizada entre Lula e Bolsonaro, seria a grande coisa do país. Nós temos de sair, nós temos de ter momentos de concordância. Se você com 100% você discorda de mim, eu discordo 100% de você, é impossível ter política. Sim. A política só é possível quando eu concordar com 20% do que você está dizendo e você concordar com os